Pessoal vai entrando aí. Enquanto nós vamos aguardando os irmãos entrarem, nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Te convido a fechar os seus olhos, e entrar na presença do Senhor nessa noite. Sobre as nossas vidas. Nós queremos te conhecer, Senhor. Eu te conheço mais, aleluia, aleluia. Leva-nos mais fundo, Senhor. Leva-nos mais fundo, Deus. Onde nós podemos encontrar o Senhor, onde nós podemos encontrar a tua presença. Oh, aquela pastora como a baixeira da barata. Sim, Deus. Aleluia. Flua sobre nós, Senhor. Flua, meu Deus, sobre nós. Flua neste lugar. Flua sobre nós. Aleluia. Vamos te conhecer mais e mais. Queremos te conhecer, Senhor, a cada dia mais e mais. Aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.
estava pedindo a Deus para quebrar as barreiras, e esse movimento foi um despertar para mim, para tirar os bloqueios. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que está sendo derramado sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que estão participando. Que Deus possa continuar, né? A cada dia movendo mais e mais. Esse é o desejo do nosso coração, que cada dia mais o Senhor venha mover as nossas vidas na presença do Senhor. Então, nós vamos estar dando início ao nosso estudo, enquanto os demais irmãos vão entrando aí. Nós já vamos estar iniciando. Hoje é o terceiro estudo bíblico sobre libertação, que foi o tema que vocês escolheram, né? Sobre libertação espiritual. E o tema da live de hoje, de estudo, é portas e acessos, né? Fechando brechas e quebrando acordos invisíveis que corroem o nosso propósito. O objetivo desse estudo de hoje é identificar à luz da palavra, das escrituras, como que as portas espirituais são abertas, como que os acessos espirituais são dados, são estabelecidos e como eles podem ser quebrados pelo entendimento da verdade, pelo entendimento da palavra. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live de estudo bíblico dentro da Jornada Reset. Essa é a penúltima. Semana que vem nós ainda teremos a última live do nosso estudo bíblico e é um movimento de reintegração de conhecimento da palavra. Então, eu quero fazer uma oração agora, nesse momento. Quero que você feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa trazer a luz da tua palavra aos nossos corações, que nós possamos ter o entendimento e receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu Deus, que nós possamos aprender da tua palavra e ter o entendimento, ó Deus, segundo a tua palavra. Pai, ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, em nome de Jesus, para que nós possamos aprender hoje e poder compreender que tudo está em tuas mãos, ó Pai. É o que nós pedimos hoje e sempre, no nome de Jesus. Então, queridos, hoje o nosso foco é compreender onde começam as brechas espirituais e como fechá-las. Então, nós vamos ler Provérbios, capítulo 4, verso de 23. Primeiro, nós vamos entender o que são portas espirituais. O que são portas espirituais? Nós vamos começar a entender, então, o que são essas portas. Em Provérbios 4, 23, a palavra de Deus diz assim, ó, portanto, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só que poderoso isso, queridos. Salomão disse que do coração procedem as fontes da vida. Ou seja, Salomão, ele deu o entender dentro da sabedoria de que as emoções, os pensamentos, as decisões, as palavras, elas funcionam como portas e são pontos de entrada que podem proteger ou expor a sua alma. Então, por exemplo, aquela pessoa que às vezes dentro da casa dela, vamos colocar uma pessoa que tudo dela ela é negativo. Ela tudo
só reclama, só fala coisas negativas, para ela nada tá bom, tudo muito. Você já reparou que o ambiente aonde essa pessoa está, ou frequenta, ou mora, é um ambiente pesado, é um ambiente carregado? Vocês conhecem alguém assim? Se conhece, coloca aí para mim. Sim. Pois é. Por quê? Porque essas portas, elas são abertas através de pensamentos, através de decisões, através de palavras. E uma porta dessa aberta, ela gera acesso. A palavra do Senhor lá em Efésios 4, verso de número 27, diz assim, ó: não deis lugar ao diabo. Essa palavra, não deis lugar, Paulo usa a palavra topos no grego, que quer dizer território. Olha só, quer dizer território, quer dizer espaço. Então, um acesso é quando uma brecha vira território, quando algo ganha permanência, direito. Eu costumo dizer que para o diabo não, ele não necessita de uma legalidade dada, basta uma legalidade oferecida. Eu vou explicar isso melhor para você entender. Porque às vezes a gente acha que o diabo ele precisa de uma legalidade dada, de um pecado, de uma coisa assim mais pesada. Não, para ele basta uma legalidade oferecida. O que, que é? Qual a diferença de uma legalidade dada para uma legalidade oferecida? É que muitas das vezes a legalidade oferecida ela não tem uma consciência. Então, ou seja, ele não precisa da sua permissão, porque você ofereceu. E como que você pode oferecer? Através de acessos, através de palavra, através de pensamento, através de decisões, através de circunstâncias, das suas emoções. Ó, a Georgia colocou aqui, respondeu sim, a casa da minha mãe é assim. Depois ela, por isso que não gosto de ir lá. É só reclamação e a vida dela não muda. A gente tenta alertar, mas não aceita. Então, Georgia, é, é aí que está a diferença. É o que nós vamos aprender hoje. Por quê? Porque nós estamos, durante esses 30 dias, sendo capacitados. Esses últimos 10 dias que nós vamos fazer serão dias de mais ativação, tá? Dentro de tudo que está sendo ensinado e colocado para vocês diante do movimento Reset. Só que é aí que você entra. Porque se você, com a autoridade, com a unção, com o poder que está sobre a sua vida, não se manifestar e não tomar conta desse território, o diabo vai ficar lá. Mas nós vamos entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Então, ou seja, nós precisamos entender. Olha o que, que Paulo disse, gente. Anota aí esse texto, Efésios 4, 27, que diz: não deis lugar ao diabo. A palavra deis lugar, no grego, ela é topos, que significa território ou espaço. Então, ou seja, Paulo, quando fala isso em Efésios, ele está dizendo: olha, não dê território, não dê espaço, não dê acesso. Por quê? Porque o acesso vira território. E quando o diabo
eu acho que eu já falei isso numa outra live. Se eu não falei, eu vou repetir para que você ganhe esse entendimento, tá? Para que você ganhe esse entendimento. Preste atenção. O diabo, ele é territorial. Os demônios são territoriais. O que que isso significa? Aqui eu não tenho como explicar isso de forma mais profunda, mas o conceito dá para eu poder passar para vocês, tá? A Bíblia diz assim, ó: os céus dos céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, qualquer demônio que está assentado nas regiões celestiais, segundo Efésios, qualquer demônio que queira habitar a terra, que queira sair das regiões celestiais e vir para a terra, ele precisa de um território, ele precisa ocupar um território. Ele não pode estar na terra sem se estabelecer em um território. O que que isso significa? É que a autoridade de determinar sobre o território é minha e sua, porque nós somos a autoridade legal sobre a terra. Então, nós precisamos entender por quê? Porque o diabo, ele começa a trabalhar de que forma? Amarrando a vida das pessoas. Em Lamentações 5:7, a palavra do Senhor diz assim: ó, nossos pais pecaram e já não existem, mas nós levamos as suas maldades. Então, a Bíblia ela evidencia vínculos emocionais e espirituais e até culturais que se perpetuam. São amarrações, são padrões que prendem as pessoas dentro de ciclos. Eu sempre dou um testemunho de uma certa feita, lá em Vitória. Eu estava fazendo um mapeamento espiritual do bairro onde a igreja era estabelecida, e aí nós estávamos orando em vários pontos, em vários locais do bairro. E próximo à nossa igreja, a nossa igreja ficava assim aproximadamente uns 80 metros da beira-mar. Então tinha a beira-mar, tinha a esquina, você andava assim uns 80 metros, era a igreja. Porém, ali naquela região onde era a igreja, havia um ponto de prostituição muito grande de homossexuais. Então, ali era o ponto que eles ficavam para conseguir programa. E aí, Deus me deu uma estratégia de quê? De fazer uma carta, como que fosse de Deus, para um filho, de um pai para com um filho. Então, nessa carta, a gente apresentava Deus e eu enrolava essa carta numa rosa e nós ungíamos, e aí nós íamos para lá e entregávamos as rosas para esses rapazes que estavam ali fazendo o programa e pedíamos para orar. Durante 7 quintas-feiras nós ficamos fazendo isso. Na última quinta-feira eu fui pregar em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E aí eu não pude ir, foi só a equipe, né, de intercessão que estava fazendo um mapeamento espiritual juntamente comigo. E quando eles chegaram lá, um dos rapazes, olha só, um dos rapazes viraram e falaram assim: a gente não quer vocês mais aqui. E aí o rapaz, um diácono, perguntou: uai, mas por quê? E ele disse assim: a gente não quer vocês mais aqui porque desde do dia que vocês começaram a jogar esse óleo aqui na calçada e a orar aqui, eu vou usar o termo que ele falou, tá?
As bichas pararam de fazer programa. A gente está passando a noite toda aqui e às vezes não consegue fazer um programa. Já teve gente que já foi até embora. Aí ele bateu no peito e disse assim, ó, olha só. Ele bateu no peito e disse assim: nós sabemos aonde nós estamos e nós não queremos a presença de Deus aqui, porque a presença de Deus atrapalha o nosso negócio. Olha que poderoso. Nós continuamos orando, jejuando. Se você passa hoje lá nessa orla, não tem mais um ponto de programa naquele lugar. Por quê? Porque nós nos posicionamos territorialmente. Então você consegue entender? Escreve aí, escreve aí. Eu vou tomar posse do território que é meu por direito. Escreve aí, eu vou tomar posse do território que é meu por direito. Então, esses vínculos emocionais, espirituais e culturais, eles se perpetuam. E essas amarrações, elas prendem as pessoas em ciclos. Então, o que é que nós precisamos entender? O que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que é impossível romper aquilo que não se discerne. Não tem como. Para que você possa romper, você precisa ter discernimento. E é isso que você vai aprender na live de hoje. Através da luz da palavra de Deus, você vai entender e ter discernimento como fazer para romper com essas amarras espirituais, para como fazer para quebrar essas cadeias, para quebrar esses acordos que acabam neutralizando o seu propósito. Então, ou seja, portas abertas. Nós vamos entender um pouco sobre portas abertas. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso de número 7. Abra aí para mim. Isso daí, ó, eu vou tomar posse do território que é meu por direito. Isso aí. Vou tomar posse do que é meu por direito. Isso daí. Então, abre aí. Gênesis, capítulo número 4, verso número 7, diz assim, ó. Olha só o que que fala o texto. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu deve dominá-lo. Então, nós vamos começar a entender agora o mapa da libertação, o desenvolvimento. Então, Deus mostra nesse texto a Caim que o pecado buscava o quê? Uma porta de entrada. Olha o que, que o texto diz: o pecado jaz à porta. Então, ou seja, Deus, quando fala ali com Caim, ele estava mostrando que o pecado estava ali, batendo para poder querer entrar. E aí você vê que portas abertas são decisões que permitem que algo opere dentro da nossa alma. Por quê? Olha o que, que o texto diz: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas tu deve dominá-lo. Ou seja, você tem que tomar uma decisão. Você vai abrir a porta e vai deixar que esse desejo te contamine, te domine, ou você vai dominar sobre ele e vai vencer isso daí. Quais são os sinais de que você ou alguém abriu a porta? Repetição dos ciclos, falta de paz. Você já viu,
Você já viu, você já viu quando é comum, né? Às vezes você vê assim, o pai morreu de tal jeito, e aí um dos filhos vai lá também e morre do mesmo jeito. A mãe ficou grávida, ainda solteira, aí vai lá e a filha repete o mesmo processo. Vocês já vivenciaram isso com alguém perto de você que parece que a história se repete? O que é isso? Isso é uma porta que foi aberta, uma porta que foi aberta e que gerou o domínio de um território espiritual. E esses ciclos vão se perpetuando, vão continuando. Vício do alcoolismo na família, suicídio. Por quê? Porque uma porta foi aberta em algum momento, o diabo entrou por essa porta, se estabeleceu como território, com legalidade dentro dessa casa, dentro dessa família, dentro dos negócios, enfim. Então esses ciclos eles vão se repetindo. E por que isso? Quais são as causas que fazem com que essas portas, né, fiquem abertas? Palavras liberadas contra si, pecados não confessados. Gente, a palavra do Senhor diz que da língua sai a vida e sai a morte. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós falamos. Deixa eu te explicar uma coisa. Infelizmente, durante muito tempo a igreja ela fechou os seus olhos para muitas coisas e acabou não ensinando as pessoas como deveriam se comportar e como deveriam ser. Uma coisa que é muito deixada de lado na vida das igrejas é sobre ter essa consciência do que você fala, do que você profere, do que você. Cada palavra lançada é uma profecia autorrealizável, seja para o bem ou seja para o mal. Seja para o bem ou seja para o mal. Quando você abre a boca, há um poder estabelecido, há um princípio estabelecido sobre a língua, sobre a fala, sobre a declaração. A fala, ela tem um poder criacional, seja para o bem ou para o mal. Então, quando você abre a sua boca e fala, e aí qual é o problema? É que tem muita gente que fica ali, ó, falando, falando e repetindo, e falando, e falando, e repetindo, e repetindo. E ela não entende que por causa dessas palavras liberadas contra a minha vida nunca dá certo. Ah, eu acho que eu vou morrer solteiro. Quem aqui, quem aqui já ouviu uma jovem ou uma pessoa que não é casada, ela virar e falar assim: ah, não, eu acho que eu vou morrer solteira. Alguém já viu? Alguém falar assim? Ou então a pessoa vira e fala assim: ah, não, eu, eu não consigo isso daqui, não. Pessoas que condicionam a sua vida, abrem a porta. Lembra, gente, o diabo não precisa de uma legalidade dada, para ele basta uma legalidade oferecida. Fala para mim, se você vira para ela, joga ao vento a todo momento, a todo instante,
sempre que encontra uma pessoa e uma pessoa toca num assunto, por exemplo, com você e você repete aquele assunto. Vamos pegar aqui a, a Juliene, ok? Uma pessoa hipotética. E a Juliene, sempre que encontra com as amigas, sempre que encontra, que está nos encontros na igreja, num churrasco, num passeio, e entra o assunto casamento, aí ela vira e fala assim: ah, não, eu vou morrer solteira. Você acha? Você acha mesmo que essa pessoa vai conseguir casar? Não vai, porque o tempo todo ela profere uma sentença sobre a vida dela. Eu vou morrer solteira. E isso abre uma porta. É uma legalidade oferecida. Escreve aí, ó, o que eu permito governa. Então, ou seja, se você com a sua boca profere, se você com a sua boca fala, se você com a sua boca pronuncia, saiba que isso é uma profecia autorrealizável. Mesmo que você não queira, vai acontecer. Seja para o bem ou seja para o mal. Escreve aí, ó. O que eu permito governa. Isso, isso aí. O que eu permito governa. Por quê? Porque se você permite com a sua própria boca, vai governar. Então, as portas, elas são abertas, muitas das vezes, por palavras liberadas, pecados não confessados. E aqui, quando eu falo pecados confessados, queridos, eu sei que, entenda uma coisa, uma vez que você confessou o seu pecado a Deus, o seu pecado tá confessado, a não ser que ele seja um pecado que seja necessário o compartilhamento pastoral, tá? Aí, se há uma necessidade, você tem que ir até o seu pastor e confessar. Mas uma vez confessado a Deus, o texto, quando fala aqui, ele fala que o pecado confessado, ele está falando dessa confissão para Deus, tá? E uma vez que você confessou a Deus, acabou. Deus já te perdoou, Deus já te libertou, Deus já te curou, Deus já te transformou, ok? Só para ficar um pouco mais claro para você sair dessa engrenagem de opressão espiritual. Nós vamos entender então, dentro desse contexto do desenvolvimento do mapa da libertação, que as portas primeiro são abertas, e através dessas portas abertas acontecem as opressões espirituais. Atos, no capítulo de número 10, no verso de número 38, diz assim, ó, Jesus curando todos os oprimidos do diabo. Ó, Atos 10, 38. Jesus curando todos os oprimidos do diabo. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Por quê? O texto fala que as pessoas estavam oprimidas pelo diabo. Então, não pense, porque existe sim, tá? Opressões espirituais. Existe sim opressões espirituais. E como que você vai entender essas opressões? O Novo Testamento deixa claro que a opressão ela é real, não como possessão, tá? Uma coisa é possessão, outra coisa é opressão. Opressão é uma coisa, é um estado. Possessão é outro, tá? Então, nós precisamos ter essa distinção. A opressão, ela é real, não é como a possessão.
mas ela é como uma pressão, como um peso, como uma resistência espiritual. Então, a opressão, ela tem um intuito de quê? De enfraquecer a sua fé, de enfraquecer a fé da pessoa antes de destruir. Então, geralmente, a pessoa, antes de ficar possessa, ela se torna oprimida. Ela se torna oprimida. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque há uma diferença. Há uma diferença. Então, dentro de opressão e possessão, há um distanciamento. Existem pessoas que são oprimidas, oprimidas espiritualmente, através de acusação mental, através de pressão emocional, pesos na alma, bloqueios. Tudo isso são opressões. Então, muitas das vezes o diabo está oprimindo as pessoas. Vínculo espiritual errado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você tem que tomar cuidado com as alianças que você faz. Tem que tomar cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Em 1 Coríntios 15:33, a palavra do Senhor diz assim, ó: mas as más conversações corrompem os bons costumes. Queridos, relacionamentos, alianças, ambientes, eles têm impacto emocional. Um vínculo desalinhado rouba força, rouba fé, rouba clareza, rouba propósitos. Então você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado com quem você se relaciona. Quem é que você, por exemplo, coloca dentro da sua casa? Queridos, nós somos a média. Isso daqui é algo que não tem como fugir, tá? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se você convive com pessoas oprimidas, automaticamente você vai estar recebendo uma influência sobre a sua vida. Porque o ambiente, as alianças, as autoridades que são estabelecidas no mundo espiritual refletem em nós. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Se faz sentido, digita aí para mim. Então nós precisamos ser criteriosos. Eu lembro de uma vez, não é muito tempo agora não, há uns 2 anos atrás, e um casal se aproximou da minha família. Ah, pastor, a gente queria que o senhor caminhasse um pouquinho mais perto da gente e tal, e que não sei o quê. E essas pessoas começaram a se aproximar, a frequentar a minha casa, a minha família. E eles não eram crentes. Eles não eram crentes. Mas eu discipulando, trabalhando a vida deles, abri e vamos e tal. Com uns 6 a 8 meses que a gente estava andando, eu lembro que um dia eles foram tomar café da manhã lá em casa, num sábado. E naquele sábado eu disse para eles: olha, eu preciso ser muito franco com vocês. Eu preciso ser muito franco com vocês. Ou vocês vão mudar a linguagem de vocês, ou vocês vão mudar
a forma de agir de vocês, a vida de vocês, ou então vocês não vão poder continuar frequentando a minha casa. Eles arregalaram os olhos assim para mim e eu falei assim: eu sou muito criterioso. Eu sou muito criterioso nas minhas escolhas de quem estão em aliança comigo, andando comigo, e eu estou dando a liberdade de vocês frequentarem o meu ambiente mais íntimo, que é a minha casa. Mas nesse pouco tempo que a gente caminhou, eu quero dizer para vocês, se não houver uma transformação na maneira de ser, na maneira de falar, na maneira de agir, de se relacionar entre vocês como casal, vocês não vão poder frequentar a minha casa. Resultado? Deixaram de andar. Aí talvez você vai dizer assim: ah, pastor, mas o senhor, cadê o amor? Queridos, amor é uma coisa. Agora, a minha casa, quem determina o nível espiritual dela sou eu, a minha esposa e os meus filhos. E se alguém entra dentro da minha casa e ela começa a trazer aquilo que não é o que é gerado de contínuo lá dentro, é meu dever me posicionar. Amo, gosto. Esse rapaz, ele era um rapaz que trabalhava em uma das minhas empresas, só não servem para poder frequentar a minha casa, para sentar lá na minha mesa, para não para poder comer, almoçar comigo, se relacionar com os meus filhos. Não serve. Por quê? Porque os princípios são distintos. E está tudo certo. Porque quem determina, ó o que nós falamos, ó o que nós falamos, ó o que nós falamos lá em cima. Aquilo que eu permito governa. Ah, não, mas eu. Ei, querido, se você permitir, o diabo começa a governar debaixo do seu nariz, você nem vê. Então nós precisamos entender que esses vínculos, eles precisam ser estabelecidos diante de Deus. Que relacionamentos, alianças, ambiente têm impacto espiritual. Um vínculo desalinhado rouba a sua força, a sua fé, a sua clareza, rouba o seu destino, rouba o seu propósito. Por exemplo, relacionamentos passados, ainda ativos emocionalmente. Parcerias que drenam energia espiritual. Pessoas que te arrastam para o pecado, para o mal. Existem 3 níveis de pessoas. Eu falo muito sobre isso daqui. Eu falo muito sobre isso daqui na mentoria 3P, em uma aula. Existem 3 níveis de pessoa: nível 1, nível 2 e nível 3. A pessoa de nível 1, ela, ela é uma pessoa que te conhece, você a conhece. Talvez ela até tenha o seu telefone, talvez você tenha até o telefone dela, mas não passa disso daí. Não passa disso daí. É o nível mais distante da sua mesa. É o nível mais distante da sua mesa. Por quê? Porque essa pessoa não guarda os mesmos princípios que você, essa pessoa não vive o mesmo propósito de vida que você, mas é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa boa, tudo que você conhece, mas ela jamais vai sentar na sua mesa. Esse segundo nível aqui é um nível mais próximo, mas ele ainda não é o seu nível íntimo.
ele é um nível mais próximo, mas ainda não é o seu nível íntimo. Esse nível aqui é aquele tipo de pessoa que você olha, analisa ele e fala assim: poxa, fulano dá para poder caminhar comigo. E aí você vai caminhar durante um tempo com essa pessoa, acessando essa pessoa, dando acesso a essa pessoa, para você ver o coração dela, para você conhecer o coração dela. E se ela passar pelo estágio, ela chega nesse nível aqui, que é o nível mais íntimo. Isso daqui é muito poderoso, irmão. Então, ó, nível superficial, nível de aproximação e nível de intimidade. Vou repetir: nível superficial, nível de aproximação e nível de intimidade. Agora, olha só o que essas três pessoas representam na sua vida. Ó, primeiro nível. Primeiro nível. Essa pessoa, essa pessoa, ela não vai frequentar a sua casa, ela não vai ter intimidade da sua família, mas você conhece ela por quê? Porque ela pode ser uma porta. Então, o primeiro nível de relacionamento são relacionamentos de porta. Essa pessoa pode abrir uma porta para você. E você também pode abrir uma porta para ela. Então, você não deve. Jesus, quando caminhava na terra, ele tinha esses três níveis de relacionamento. Então, esse primeiro relacionamento, que é um relacionamento superficial, ele é um relacionamento onde você abre portas. Então, esse cara não é uma pessoa para andar com a sua família, junto com você, não faz parte do seu círculo de amizade íntimo, mas ele é um cara que você, ele conhece muitas pessoas, anda e tal, é até uma boa pessoa, você mantém ele porque uma hora ou outra esse cara pode ser uma pessoa que vai abrir uma porta para você. Esse segundo nível aqui, que é o nível de aproximação, o nível de aproximação, já é esse tipo de pessoa que você coloca mais perto, para você poder conhecê-lo, tá? Para você poder entender o coração dele para ver se ele pode se tornar aqui. Esse cara aqui, geralmente ele é ponte. Então, ó, o primeiro é porta, o segundo é ponte. O segundo é ponte. Por que que ele é ponte? Porque a ponte, ela liga um lugar ao outro. Então, uma pessoa da sua intimidade vai te conectar a outras pessoas. Então, o primeiro, ele abre portas, mas o segundo te conecta. Por isso que ele é uma pessoa mais íntima, porque ele vai saber falar quem é você. Então, quando tiver uma pessoa, ele vai falar assim: ó, o fulano de tal, a fulana de tal, esse cara aqui já é um cara que te conhece, ele já vai na sua casa. Ele não é um frequentador assíduo, mas ele tem acesso lá na sua casa, ele conhece já um pouco da sua intimidade. Agora, essa terceira pessoa aqui, ela tem um nível de intimidade. Ela senta na mesa com você, ela conhece o seu coração, você conhece o coração dela, vocês caminham juntos. E aí, sabe qual é a função dessa pessoa? Ser um muro. Então, essa pessoa aqui, ela te protege. Então, a primeira abre portas, a segunda te conecta, mas a terceira te protege. Meu Deus, isso é muito forte. Você precisa desses três níveis de pessoa, tá? Você precisa desses três níveis de pessoa. Na mentoria 3P, a gente tem uma aula só sobre isso, onde eu discutindo sobre isso e falo e mostro para você a importância de você cultivar esses três níveis de relacionamento, para que você não viva, não viva relacionamentos que, ao invés de trazerem Deus para você, vão tirar a presença de Deus da sua vida. Faz sentido isso que eu acabei de ensinar para vocês?
Ó, a Rita colocou aqui, ó. Já passei por muitas situações ruins por conta de abrir a porta da minha casa para certas pessoas. Hoje sou mais prudente. Isso mesmo, Rita. Isso mesmo. Isso mesmo. Então vamos lá, ó. Cargas familiares ou amarrações geracionais. Em Êxodo, capítulo de número 20, no verso de número 5, o texto fala que Deus visita a maldade dos pais aos filhos até a terceira e a quarta geração. Então a Bíblia mostra padrões familiares que se repetem. Não é maldição automática, mas consequências e modelos que são transmitidos através de padrões emocionais repetidos, dívidas cíclicas, comportamentos destrutivos. Então, eu vou trazer uma chave para vocês sobre isso daqui, ó. Tudo que não é transformado é transferido, ok? Então, tudo que não é transformado é transferido. Pastor, o que que o senhor está querendo dizer com isso? É que todas as áreas da sua vida que não é transformada, você acaba transferindo ela para a próxima geração. Então, está sobre você a responsabilidade de parar qualquer ciclo. Se eu não me engano, eu vi aqui nos comentários, deixa eu puxar aqui um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ah, por isso, tal, eu não gosto de ir lá, tal. Isso, vamos lá, ó. Mas, tá, vamos lá, deixa eu responder aqui a Georgia aqui, ó. Mas eu não morando com a minha mãe, ela sendo a autoridade espiritual da casa, eu posso interceder por ela? Pode, pode e deve. Então, aí você faz a pergunta, porque se ela não mudar, a brecha vai continuar, né? Não, não necessariamente. Por quê? Porque você está exercendo uma autoridade espiritual sobre aquele lar. Como um agente do reino de Deus, você tem autoridade para determinar. Então, o diabo, ele vai ficar lá até você não expulsá-lo, porque no dia que você expulsá-lo, ele tem que sair, porque você é a autoridade. Ah, mas ela abre brechas. Ok. Então, o que que vai acontecer é que você recorrentemente vai ter que estar fazendo essa ministração, quebrando essas cadeias, né? Jogando isso por terra. Só que à medida que você vai fazendo, esse acesso, esse poder, essa influência que o diabo traz, ela vai cada vez minando e ficando mais fraca até o ponto que ele não consegue mais, porque os pontos de contato vão sendo quebrados. Então, cada vez que você intercede, que você ora, que você manifesta a presença de Deus, isso vai consolidando um ambiente diferente, tá? Aí logo em seguida, deixa eu ver. Eu e a minha irmã só prosperamos e avançamos espiritualmente quando saímos de perto da família. Mudamos de cidade e estado e ajudamos de longe. Mas ela todos os dias reclama em mensagem. Tudo na vida dela está ruim, todas as pessoas são ruins. O trabalho dela é péssimo, o dinheiro dela não dá para nada. Já falei para profetizar bênçãos, decretar e fazer renúncia e confessar os pecados. Justamente. Então, você vê que o comportamento dela são por padrões, que ela, por não ter conhecimento, acaba repetindo isso.
Só que aí olha a diferença do estado dela para o seu. Você decidiu quebrar isso daí. Você decidiu romper isso daí. Você decidiu o quê? Transformar o seu estado para que você não continuasse trazendo esse legado sobre você. Então, ou seja, tudo que não é transformado é transferido. Se você não buscasse uma transformação de Deus para a sua vida, ia ser transferido sobre a sua vida o mesmo comportamento, o mesmo estado, os mesmos resultados. Então, mas você não tem que falar, você não tem que falar. Você tem que agir. Não adianta. Por quê? Porque a mente dela tá tampada. Então não adianta falar. Você vai falar, 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 falar e não vai adiantar nada. Então o que você tem que fazer? Você tem que começar a batalhar espiritualmente nisso daí. Então, tudo que não é transformado é transferível. Então nós precisamos buscar uma transformação. O que vocês estão fazendo durante esses 30 dias? Resetando e buscando uma transformação. Se eu perguntar para cada um de vocês o que está sendo transformado na vida de vocês, vocês vão me pontuar muitas coisas. Então, nós precisamos, através desse entendimento, começar a ministrar. De que forma? E aí vai agora até para você, Georgia, para você começar a ganhar esse contexto. Através de ministração, de uma oração de alinhamento espiritual. Por quê? Porque se ela não aceita, ok, mas você tem legalidade como família. Você não tem autoridade sobre ela como, né? Porque ela é sua mãe. Então ela está num nível acima que o seu. Ela tem uma autoridade superior à sua. Mas você tem a legalidade de manifestar sobre a sua família aquilo que Deus está determinando sobre a sua vida, ou seja, vai fluir de você para eles. Então, ou seja, você vai ser o agente de transformação para a sua casa, para a sua família. Entende? Então, é através disso. Através do quê? De ministração. Então, você vai começar a ministrar. Começa a ministrar de forma inconsciente para eles, sem eles saberem. Começa a ministrar, começa a ministrar. Chega lá na casa da sua mãe um dia e entra lá para dentro e começa em espírito, orando, intercedendo, começa a quebrar todo o jugo de Satanás lá dentro, toda a cadeia, vai repreendendo, renuncia, fala, Senhor, eu renuncio todo padrão que não está alinhado com a tua palavra aqui dentro, sem eles perceberem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora um roteiro para que vocês possam fazer essa oração quebrando, tá? Quebrando. Então, primeiro, renúncia, uma renúncia dirigida. Então, como que você quebra essas cadeias? Como que você quebra essas estruturas? Através de uma renúncia dirigida. Senhor, eu renuncio todo padrão que não está alinhado com a tua palavra, aqui dentro da minha casa, aqui dentro do meu trabalho, aqui dentro da minha escola, dentro da minha família, dentro do meu casamento, sobre os meus filhos, sobre o meu esposo, sobre a minha esposa. Senhor, eu renuncio todo padrão que não está alinhado com a tua palavra.
Pronto, renúncia dirigida. Segundo, fechamento de portas. Eu fecho todas as portas abertas pela dor, pelo pecado, pela ignorância. Cada porta em cada área que possa estar aberta, eu agora as fecho. Foi-me dado uma chave. Aquilo que eu fechar será fechado e aquilo que eu abrir será aberto, pois eu agora fecho essa porta. Terceiro, restauração da alma. Alinha os meus pensamentos, minhas emoções e decisões à verdade de Cristo. Quarto, libertação sobre as cargas familiares. Transforma, Senhor, tudo que foi transferido. Precisa ser curado em mim. Transforma, muda. Eu decido gerar uma transformação no nome de Jesus na minha vida para que isso não continue, não se repita. E a oração final, que a verdade traga libertação, pois a palavra do Senhor diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Eu vou botar essa oração de alinhamento lá no grupo para vocês, ok? Ó, a Elisa colocou aqui, ó, minha mãe é religiosa, não entende nada do mundo espiritual. Não tem problema, Elisa, não tem problema. Você entenda uma coisa, lá dentro da sua família, sua mãe é a autoridade, mas no mundo espiritual você é a autoridade. Entende? Então, ou seja, você como autoridade espiritual sobre a sua família, por isso que a palavra do Senhor diz o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque você exerce a autoridade sobre os outros, mesmo você não sendo. Olha para José. José na família. José na família. Ele era a autoridade? Não. Ele tinha o seu pai, sua mãe e tinha os seus irmãos ainda que eram mais velhos. Ok? Mas no mundo espiritual, quem era a autoridade? Era Jacó? Eram os seus irmãos? Não era José. Observa que José foi o agente transformador para mudar a história de toda a sua família. É sobre isso que eu estou falando. Você é um agente, vocês são um agentes transformadores para mudar a história de toda a família de vocês. Não importa, não importa, tá? Não importa, igual você colocou aí, Jorge. Meu pai era da maçonaria, minha avó católica, minha mãe ia na gnose, lia tarô em casa. Falei para ela, não importa. Tudo isso foi dado legalidade lá atrás. A partir do momento que você se posiciona em Deus e se estabelece com a autoridade, todo ciclo é quebrado a partir de você. A partir de você. Então, vocês já tentaram, mas vocês estão tentando da forma errada, porque vocês estão tentando persuadir ela a crer, a ver. Não adianta. O diabo trabalha na mente dela com sofisma, com engano, ela não consegue ter entendimento. Então, aí vocês vão ter que agir, vocês vão ter que entrar nessa guerra e começar a gerar através, ó, da palavra. É a palavra que vai trazer essa transformação. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Escreve aí para mim se faz sentido.
Sim, porque ó, a Bíblia, Paulo fala que o diabo, ele ele estabelece fortalezas em nós, tá? Uma das fortalezas que o diabo estabelece é o sofisma. O que que é o sofisma? Ele é um engano. Então, existem determinadas situações que não adianta você falar. Você vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai entrar num ouvido, vai sair no outro. A pessoa não vai acreditar, não vai dar crédito, ou seja, não vai resolver. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que agir. Você tem que agir. Vou dar um exemplo para vocês. Isso aconteceu em 1997. Eu era diácono da igreja ainda. E aí um dia acabou o culto, uma irmã da igreja, a irmã Raquel, uma senhora, me pediu para poder acompanhar ela, porque o culto tinha acabado um pouquinho mais tarde, me pediu para acompanhar ela até a casa dela. Ela morava umas 5, 6 ruas, mas o bairro onde era a igreja do meu irmão, do pastor Arlindo, era um bairro, era no centro da cidade, então quando dava de noite ficava muito deserto. E aí nós fomos. Quando nós chegamos numa rua, ela virou e falou assim: Nossa, irmão Fred, eu vivo. Meu maior sonho é que. Aí ela apontou assim para uma casa e falou assim: Meu maior sonho é que esse lugar aqui seja fechado. E era um lugar onde se jogava búzios, era uma cartomante que morava ali, né? E ela falou: Meu sonho é que esse povo saia daqui dessa rua. Mas não sai. Aí eu falei: Mas não sai por quê? Lá porque não sai, eles estão aí já não sei quanto tempo e tal. O povo denuncia, o povo fala, porque fica parando um monte de carro aí e tal, mas não adianta. Aí eu peguei, falei assim: Ó, sabe por que que não sai? Porque vocês não estão agindo como vocês deveriam agir. Falei: Vem aqui. Aí fomos na porta da casa. Eu fui no cadeado do portão, peguei o cadeado, fiz como estava enfiando uma chave e virei e falei assim: eu fecho essa porta a partir de hoje. Existe uma autoridade sobre a minha vida que diz que aquilo que eu fechar será fechado e aquilo que eu abrir será aberto. O que eu ligar na terra será ligado e o que eu desligar na terra será desligado. Pois eu agora desligo no mundo espiritual essa porta de Satanás aqui. Em nome de Jesus. Amém. Foi a minha oração. Fomos embora. Passou 4 dias. Essa irmã me ligou. Irmão Fred, irmão Fred, irmão Fred. Só não sabe o que que aconteceu. Falei: fala, o que que houve? Ela falou: passei na porta lá daquela casa. Tem uma placa de aluga-se um carro de mudança lá. O povo tá saindo de lá, de dentro daquela casa. Tá mudando todo mundo de lá. Eu falei: mas eu não falei para vocês? Ou seja, muitas das nossas guerras não são vencidas porque nós não posicionamos. Então nós precisamos aprender a entender que a autoridade de Deus está sobre a minha vida para quebrar cadeias, para quebrar amarras, para desfazer as obras de Satanás. E é isso que você vai estar recebendo nesses 10 últimos dias, esse poder, essa ativação. Então, o movimento reset é só a preparação espiritual
de restauração que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, se você, querido, está nesse movimento, no movimento Reset, você não está aqui por acaso, entenda isso. Deus te trouxe para alinhar a sua vida espiritual, para alinhar a sua vida emocional, para trazer você para uma prática. Mas isso é só o início do que Deus ainda vai fazer, do que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio que depois desses 30 dias vocês estarão estabelecidos no mundo espiritual com autoridade para estabelecer o reino de Deus. Esses últimos 10 dias do movimento Reset vão ser dias de ativação. Então eu vou trabalhar muito isso em você. E se você depois quiser migrar para a mentoria 3P, porque lá é a continuação desse processo, onde você vai estabelecer bases de propósito, princípios, de produtividade para você viver em governo espiritual e não voltar mais para o caos. Então, por isso que é muito importante você fazer as orações, fazer o devocional, fazer a proclamação profética, fazer a visualização profética. Todos os dias eu posto lá. Fala para mim aí, vocês têm feito? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim quem tem feito. Escreve aí. Ó, a Marta colocando aí sim. Então, se o movimento Reset está abrindo os seus olhos, querido, querida, para você que está aqui, a mentoria 3P ela vai estruturar a sua caminhada. Então, você vai ter a oportunidade de se desenvolver. Eu costumo dizer para os meus mentorados, eu falo para eles, 6 meses da mentoria 3P é talvez, eu, eu, eu sempre digo isso, é porque parece muito presunçoso, mas não é. É porque é uma imersão tão profunda que em 6 meses você vivencia o que você talvez não viveu a sua vida toda. Então, você vai ter essa oportunidade de entender. Ó, a irmã Marta colocando aí, ó, faz 6 anos. Faz 6 anos que eu oro às 5 todos os dias. Glória a Deus. Pode, Georgia, pode sim. A Helenísia botou aí, eu não recebi mais nada. Você fala com relação ao reset? Me chama depois no privado para ver o que é, tá? Então, queridos, nós estamos sendo preparados. É, pois é, pois é. Mas, ó, só para vocês terem uma ideia, tudo que Deus está preparando para vocês é para levar vocês para um outro nível. Para levar vocês para um outro nível. E eu tenho convicção plena de que o que Deus está gerando em você durante esses 30 dias vai levar você para um salto espiritual
gigantesco, gigantesco. E se você tiver a oportunidade de entrar na mentoria, você vai ver que você vai terminar a mentoria, você vai falar assim, pastor, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Ao final dos 30 dias, nos 4 últimos dias, nós teremos 4 lives designadas para a mentoria. E ali vocês vão entender o que é a mentoria 3P. Vocês nunca viram nada igual. E eu tenho certeza de que Deus vai derramar uma chuva de bênção sobre nós. Amém? Então, queridos, estamos caminhando para o final, tá? Quero agradecer a presença de cada um de vocês e eu quero agora liberar algo sobre a sua vida. Levanta a sua mão aí, deixa eu liberar algo profético sobre a sua vida. E logo em seguida eu vou fazer uma oração para você também, agradecendo, né? Levanta a sua mão aí. Eu declaro que você não é refém das portas que se abriram. Você é um herdeiro, você é uma herdeira. E eu declaro que Deus, ele fecha todas essas portas sobre a sua vida que poderiam estar abertas por alguma legalidade, por algum pensamento, por alguma fala, por alguma situação. Elas estão sendo fechadas agora. E eu profetizo que novas portas estão se abrindo para a manifestação do reino de Deus sobre a sua vida. Se você crê nessa palavra sobre a sua vida, diga assim: eu tomo posse dela. Escreve aí: eu tomo posse dela. Amém. Feche os seus olhos. Pai, nesse momento eu quero te agradecer por esse tempo de aprendizado, por esse tempo de crescimento, que o Senhor possa falar aos nossos corações no decorrer desses últimos 10 dias, Senhor. Que a tua mão seja conosco, manifestando o teu poder, a tua justiça e a tua glória. Abençoe cada vida, abençoe cada irmão, cada irmã, seus lares, suas famílias, suas casas. Eu abençoo tudo que pertence a eles, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus é o que eu lhe peço, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um resto de semana abençoado. Amanhã, às 5:30 da manhã, nós estamos juntos novamente, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. A irmã, cadê? Helenisa, me chama lá no privado para você me explicar direitinho, tá bom? Deus abençoe, tá, queridos? Fiquem com Deus e até amanhã às 5:30 da manhã.